Para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Caraca, você está sendo motivado agora pela inspiração ou pelo desespero? Eu quero desejar boas-vindas aqui à segunda temporada do Finanças Cast. Esse podcast que eu tenho muito carinho por ele e é um podcast que já transformou muitas vidas e que agora na segunda temporada vem com tudo para a gente fazer um impacto sem precedentes. E a gente vai falar de quê, Lilian? Qual vai ser a tônica desse podcast? Seu resultado nunca vem antes do seu sucesso interior. Então essa segunda temporada, ela vem para complementar a primeira temporada, porque aqui nós vamos falar tanto daquilo que você precisa se tornar para você ter mais dinheiro e viver a vida. A gente está falando de mentalidade, espiritualidade, dinheiro, finanças, né? Termos técnicos também a gente vai trazer alguma coisa, mas não vai ser o foco. E o mais importante, Lilian, o sucesso interior. As bases, base sólida para você não depender do dinheiro na conta bancária. Porque eu te falo, o sucesso interior ele não depende do dinheiro na conta bancária. É o dinheiro na conta bancária que é efeito, reflexo do seu sucesso interior. Você concorda com isso? Concordo, absolutamente. E é por isso que a gente vai trazer nessa segunda temporada esses elementos, né? E como é que vai ser a dinâmica assim? A gente vai basear num livro ou não? Ou vai ser bate-papo? Olha, as melhores fontes, igual essa frase aqui, é de ninguém mais, ninguém menos do que Tony Robbins. Então, ou seja, aqui dá pra gente tirar vários insights, né? De coisas assim. E tirando essa inspiração, uma questão que ele fala aqui é do desespero, né? E a gente tem duas formas de interpretar esse desespero. Como uma coisa ruim ou como um trampolim. Igual, por exemplo... Não, até rimou, hein? Uma coisa ruim ou um trampolim. E isso me remete a um fato que aconteceu comigo. Eu sou advogada. E teve uma época que eu peguei um processo de reintegração e emissão na posse. O que é isso? Quando uma pessoa está ilegal em um imóvel, ela está lá indevidamente, a lei recomenda, né? A lei estipula que você pode tirar essa pessoa daquela situação. O proprietário, né? O proprietário tem o direito de tirar aquela pessoa indevidamente do ambiente, do local lá. Isso acontece no caso de aluguel, né? Às vezes a pessoa não sai, aí o contrato terminou, a pessoa tem que sair. Isso acontece quando compra imóvel em leilão. E isso, inclusive, isso é um mito, né? Tem gente que... Porque, por exemplo, a gente compra imóveis em leilão, né? Aí tem gente que fala assim, mas como que você vai tirar a pessoa? Cara, a lei te garante a lei, isso. Isso alguns meses, você ir lá e tirar a pessoa. Exatamente. E aí o juiz... Aí você tava nessa causa e aí, fala mais. Entrei com o processo. E aí estava tão fundamentado, né, que eu estava pelo proprietário ali, o proprietário real, estava tão fundamentado que o juiz falou assim, não, você pode, parafraseando, né, você pode ir lá tirar essa pessoa que indevidamente em 15 dias. Em 15 dias essa pessoa tem que sair. Então temos 15 dias. É o advogado que vai lá tirar? Tem que ser um advogado. Mas é o advogado que conduz? Ele conduz junto com o oficial de justiça. Entendi. Então, eu fui nessa diligência, né? E o que acontece? Chegando lá, o oficial de justiça vai antes. A diligência é ir lá no local e fazer a coisa acontecer. Só que acontece, antes disso, o oficial de justiça já tinha ido. Já tinha ido no local e a gente combinou, uns 15 dias antes, porque o juiz deu 15 dias, ele vai lá, notifica a pessoa, fala assim, você tem que sair porque tem uma ordem judicial. E dá um prazo de mais 15 dias para a pessoa se organizar e sair. Só que a pessoa não saiu, ela ficou resistente, mesmo com o oficial de justiça indo lá e avisando essa pessoa. Enfim, aí deu o prazo para a pessoa sair, não saiu. O que eu tive que fazer? Tive que ir lá, junto com o oficial de justiça, para fazer essa reintegração. Chegando lá, o oficial de justiça falou assim, doutora, eu conversei com a pessoa e tem um agravante. E aí, que eu já sabia mais ou menos, que eu já tinha pesquisado a pessoa, e por isso que eu tinha ficado nervosa, e ele me confirmou. Essa pessoa pode ter posse de arma lá na casa. E aí ele muito sabiamente falou o seguinte, olha, nós dois não podemos entrar lá, porque isso aí remete a um alto risco, uma situação de perigo. Então, olha só, você está me falando o seguinte, que a pessoa estava lá, ela tinha chance, grande probabilidade de ter arma de fogo, e se entrasse lá ia tomar tiro. Exatamente. Eita. E eu lá, com a cara e tudo, né, sem colete. Com a cara e coragem, né? Não tinha colete à prova de bala, nem eu, nem o oficial, e ele falou assim, nós não podemos chegar lá. Porque ela já foi avisada e ela não saiu, ela tá resistente. É por isso que aprovou uma lei agora, né? Você sabe, né? Que advogado agora pode ter porte. Tem que ter. E aí, enfim, aí ele falou assim, vou fazer o seguinte, vou pedir apoio policial. E aí ele ligou, explicou a situação pra polícia, em 10 minutos, ou menos, chegou lá uma viatura, ele explicou a situação, 3 policiais. Todos os 3 policiais, fortemente armados, já estavam armados, porque e olha só pra você ver como é que é a coisa, eles conheciam a pessoa. Então a gente lá, antes de entrar, porque era um prédio, a gente reuniu ali, e conversou mais ou menos a situação. E os policiais foram na frente. Falaram assim, então, é isso mesmo, o juiz está aqui, a decisão do juiz, bora lá. E aí foram os 3 policiais na frente e eu e o oficial de justiça.
E aí a gente entrando assim, abriu a porta do prédio, a gente subindo as escadas, e eu pensando, nossa, pelo amor de Deus, como que vai ser essa situação, aquele nervosismo, aquela situação, e o policial batendo, aí não atendia. Bateu de novo, não atendia, de repente a pessoa sai lá, abre a porta, aí o policial já me protegeu, um ficou na minha frente, né, na frente do oficial, e o próprio policial foi a primeira abordagem. E a pessoa resistente, e naquilo que eu vi que ela estava resistente, não obedecendo, nem acatando a ordem policial, eu me posicionei. E aí eu fui conversando com a pessoa. A gente viu que ela não estava com arma de fogo, nem nada, né? Enfim, mas mesmo assim, tentando negociar, tentando resolver, ela não quis sair daquele ambiente. Esse foi o que todo mundo fala, né? E se a pessoa não quiser sair, o que acontece? Aí você vai me responder agora, Lili. Se a pessoa não quiser sair, o cara mandou lá a notificação, o oficial de justiça foi lá algumas vezes, o policial lá, 3 polícia parrudo, e a pessoa não quer sair, o que acontece? Aí nesse caso eu falei assim, não vai sair, não vai sair. Então eu virei pros policiais e falei assim, então não vai ter jeito, ela vai ter que ser conduzida, pode conduzir. Na hora que eu falei, pode conduzir, na mesma hora eles entraram, a pessoa falou assim, ficou na porta, eles entraram, empurraram ela pra dentro com os devidos cautelas e algemou ela e a pessoa saiu algemada. Não tinha o que fazer. Aí, e os pertences da pessoa? Aí eu conversei com o meu cliente, a gente fez tudo dentro da lei, porque assim, a pessoa podia deixar na rua, mas peraí, algemou a pessoa? Algemou. Ela teve que sair lá algemada, porque a lei fala que nesse caso pode ter intervenção policial. Policial. Prendeu. Na verdade não, ela foi conduzida pra Polícia Civil. Aí lá ela teve que fazer o procedimento administrativo. Mas e se ela voltar pro imóvel depois? Não, aí ela fica completamente barrada, né? Nesse caso aí ela já perdeu acesso ao condomínio. É condomínio. Né? E tudo mais. Aí tem que avisar então, deve ter que avisar. Isso, aí já perde o tal. Mas ela, enfim. E aí eles entraram, conduziram, os móveis, foi tudo o cliente que pagou armazenamento e tudo mais. Enfim, resolveu. Caraca, que BO, hein? Resolveu a situação. Só que. Advogado gosta de uns BO, né? Pois é, mas aí é que tá. Pra passar por isso, contando assim, é até interessante, né? Não, é muito legal. Só que internamente, igual, por exemplo, quando eu fui lá, vi que o policial, ela não tava escutando o policial, eu tava por dentro, eu tava nervosa. Tava nervosa porque eu queria sair daquela situação com o negócio resolvido, né? E a pessoa realmente estava resistente. Dentro de mim, aquilo foi um desafio, né? Uma situação que me gerou um alto estresse. Mas depois que passou, eu percebi que eu precisava passar por aquela situação mesmo, e aquela situação, ela me mudou. Porque aquilo que antes, né, de acontecer era uma certa ansiedade, uma certa preocupação, depois que eu passei por aquilo ali, parece que a situação ficou menor. Então eu percebi as mudanças que aquela situação trouxe pra mim. Então eu precisava passar por aquilo pra ter aquela experiência, pra me tornar uma pessoa diferente. E desde então, se eu tiver que pegar um outro processo desse, vai ser muito mais tranquilo do que foi esse primeiro. Eu acho que nem só pra processo. Eu acho que as experiências... Eu tenho uma frase, eu gosto muito dela: o que é ruim de passar é bom de contar. Não é só bom de contar. A gente fica forte pra todo o resto. Você já viu aquela... Minha mãe falava muito, né? Caía comida no chão, eu pegava... E aí, mãe, o que eu faço? Se tiver 3 segundos, pode comer. O que não mata, engorda. Exatamente. Mas não é só o que não mata, engorda. O que não mata, fortalece. Então, se você passou por aquela situação, se você foi exposto àquilo, você, no seu caso, você foi exposta àquela situação, você tem capacidade de passar. A primeira informação. A segunda informação é que se você passar na prova, é igual a escola, você passou na prova, você passa de ano. Passou no teste. Se você passar naquela prova, você não só passa de ano. Não é um avançar no joguinho só, não. É um nível de consciência e maturidade que você atinge. E isso reverbera em todas as áreas. Sabe qual analogia que eu amo para coroar essa minha fala aqui e a sua? É a analogia da escada. Olha que reflexão, cara. Como é que é subir uma escada? É um degrau por vez, né? Uma escada é feita de vários degraus. E você sobe um por vez. A escada começa com uma parte horizontal. E aí ela termina quando tem uma parte vertical. Olha que óbvio. Até agora é óbvio. Tem uma parte horizontal e tem uma parte vertical. A gente chama isso aqui de quê? De degrau. Uhum. Só que a parte horizontal termina com o início da parte vertical. Ou seja, para você mudar de patamar, para você mudar de degrau, tem uma parte vertical. Tem um esforço a ser feito. A perna tem que sair daqui e ir para o outro. Você tem que demandar uma energia aqui. Tem uma prova a ser feita. E aí você, depois que passou por essa prova, você tem um horizonte, você tem um alívio. Até que chega outra parte vertical. E aí é um outro esforço. Aí depois tem um outro horizonte. Até que chega uma outra parte vertical. Aí até você chegar no topo. Cara, isso é fantástico, fantástico. Exatamente. Isso retrata a vida. A escada, para mim, é o arquétipo da vida. Exatamente. Por momentos, né? Tem umas pessoas que falam altos e baixos, mas realmente... Não é altos e baixos. É alto, constante. Alto, constante. A gente não baixa nunca. Porque na hora que você sai do degrau, você sai lá mais forte, mais maduro. É melhor mesmo. Você subiu de nível.
E aí, tem uma outra reflexão que eu gosto demais. Você não sobe de nível. Você se desenvolve. A palavra desenvolver, ela vem da etimologia de desenrolar o pergaminho. Né? Naquelas bibliotecas antigas, tinha um pergaminho, né, enrolado. Enroladinho. Que às vezes ficava enrolado lá naquelas estantes altas, e aí a pessoa lá que ia pegar o pergaminho, ela ia desenrolar o pergaminho para ver o que segredo que tinha ali dentro. Então o desenvolver eu gosto demais, muito mais do que evoluir. Porque o desenvolver é você pegar o pergaminho interior, abrir e ver o que está ali. Se você quer conhecer o que está fora, se você quer ter resultado fora, você precisa desenvolver o pergaminho interior. Cara, isso aqui pra mim, sinceramente, é uma chave de vida tão profunda. É uma virada. Isso mexe profundamente com o meu ser. O importante é agregar conhecimento, né? Tanto por de ouvir, de aprender, mas também de experienciar, né? Essas coisas, esses tipos de conhecimentos fazem a gente meio que amadurecer. O que o pessoal fala assim, a gente é mais maduro e tudo mais. E como que muda a visão? Então, por exemplo, quando eu li essa frase agora, é totalmente diferente de quando eu li há um tempo atrás. E tudo vem em torno também do ser antes de ter, né? Gira em torno desse conceito. Para a gente chegar onde a gente quer chegar, no sucesso, nos resultados que a gente almeja, não é a questão de muito esforço. Por exemplo, assim, eu tenho que trabalhar pra caramba. Eu tenho que fazer jornada dupla, né? Trabalhar de manhã, de tarde, de noite, tem que ter renda extra, não é sobre o esforço, que muita gente traz isso como paradigma, né? Eu, às vezes, me pego nesse paradigma, que parece que é impossível você ter uma realização, alcançar alguma coisa, sem precisar se esforçar demais, entendeu? Mas é contraintuitivo. Quando a gente vai tendo essas experiências, e quanto mais experiências a gente vai tendo, parece que é o caminho contrário, realmente. Tem coisas que vão fluir mais fácil quando a gente muda internamente. Né? Então, se a gente está fazendo muito esforço, brigando para ter resultado, é um sinal de alerta para a gente parar um pouquinho e falar assim, peraí, será que realmente é assim? Será que é tão duro, é tão difícil, sei lá, ter um relacionamento mais saudável, ter um corpo mais saudável, ter as finanças mais saudáveis? Então, tipo assim, eu acredito que se está fazendo muito esforço, muita briga, com muito peso, eu acho que é um sinal de alerta para parar e falar assim, gente, o que se requer para mim mudar essa situação? E um ponto de começo é olhar para o lado interior, né? Porque o externo você já está fazendo. Se a pessoa está esforçando, muito provavelmente ela já tentou fazer aquilo que está ao alcance dela externamente. Então, peraí, vamos olhar para o outro lado? Vamos olhar para o interno? O que está no interno que está bloqueando? Será que são os meus pensamentos? Será que tem coisa ali? E aí uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. Nessa experiência que você contou aí no início aí, qual foi o maior aprendizado assim, que você teve? Que você consegue verbalizar? Porque tem aprendizado que a gente nem verbaliza, né? Uhum. Tem coisa que... Nível de consciência, por exemplo, eu acho muito desafiador explicar para alguém uma evolução de nível de consciência, uma mudança de percepção de mundo. Igual, tem hora que eu tenho umas mudanças de percepção de mundo, eu tenho uma sacada às vezes, alguém me fala, igual eu tava vendo não sei nem como é que fala, se é talk, é uma conversa assim de duas pessoas e uma entrevistadora, sabe? Aí um cara falou uma coisa e o outro, a entrevistadora perguntou, o cara respondeu, e aquela resposta, cara, eu falei, puta merda, aquele negócio fez parece que eu subi, eu tava na floresta, subi a montanha e consegui enxergar a floresta toda. É muito difícil eu verbalizar isso, me falta palavras, eu não sei se é falta de competência de comunicação, ou não sei se o negócio é difícil mesmo. Então, você dá conta de verbalizar, assim, qual foi a maior ou as maiores lições que você tirou dessa... Porque, assim, pra você é algo grande. Tem gente que mexe com isso o dia inteiro, às vezes vai falar assim, mas é isso. Mas a experiência... Não é o fato que ocorreu, é a experiência que você passou. Exatamente. É a experiência, viver aquele momento, estar naquela situação. E foi realmente... Mas você dá conta de listar aí ou uma, ou duas, ou a mais? Foi que realmente, se cai no seu colo é porque você dá conta. Então, assim, é ter coragem mesmo. Se aparecer uma situação, é saber que vai ter... Digamos até a intervenção. Uma intervenção ali que vai te acompanhar, que vai... Intervenção de quem? Divina, espiritual. Uma intervenção... Porque as coisas vão... Que intervenção... parece aquelas intervenções de filme, que o cara tá drogado, e aí vai a família, faz uma intervenção interna. Cara. E aqui, o que acontece? Tem uma lei que rege, né, que até a Lucilena Galvão, ela fala muito dela, que é a Lei Universal da Necessidade. Que lei universal da necessidade é essa? Basicamente, ela estipula o seguinte... Tudo acontece conforme uma necessidade universal. Então, ou seja, aí entra até aquela série lá do Yoda, como é que chama? O Mandalorian. Do Mandalorian, que tudo que acontece ele fala assim, como tem que ser.
É basicamente isso. Então, eu percebi isso, que as coisas elas acontecem porque elas tinham que acontecer no momento que elas aconteceram. E quando a gente sintetiza isso, pode ter duas consequências. Ou a gente fala assim, aconteceu porque tinha que acontecer, aconteceu porque era pra ser assim, e a gente ir pra um viés de acomodação, sabe? Então não vou me esforçar mais, porque já vai ser, as coisas vão acontecer como um destino, assim, então eu não tenho força pra lidar com aquilo. Ou outro viés que a gente pode extrair disso é que realmente há uma ordem no universo. E que essa ordem, ela vai fechar a conta. Né? Não é um castigo que as coisas acontecem, mas é porque tinha que ser, e lá na frente você vai entender o porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo hoje. Então, isso também olhando para essa lei, eu vi que era porque naquele momento eu tinha que passar por aquilo. E realmente, internamente, eu me senti, depois que eu passei, eu me senti muito mais fortalecida. Então, por exemplo, se eu tiver que passar por uma situação dessa, ou parecida novamente, não vai ser a mesma Lilian de antes. Com certeza vai ser uma Lilian diferente. Entendeu? Então, quando vem o desespero, né, que igual a gente falou na primeira frase, né, do que a gente abriu do Tony Robbins, o que ele é? Como que a gente vai encarar ele? Vai encarar ele como um castigo, como uma coisa assim, meu Deus, o mundo acabou, ou como um trampolim? Né, uma questão pra gente refletir. E às vezes, a pessoa que tá ouvindo agora, ela tá vivendo uma situação de desespero, seja um desespero financeiro, um desespero no relacionamento, que ela não vê pra onde sair. Por onde sair. Pode parecer duro o que eu vou falar, mas eu faço essa reflexão na minha vida constantemente. E assim, eu penso que se o desespero chegou, se você chegou numa situação de desespero, você está fazendo algo muito errado. E sabe o que é esse algo muito errado? A pessoa, o ser, está surdo, mudo não, né? Cego. Vou ficar só nesses dois sentidos. Pro que o todo, o universo, Deus, a espiritualidade, chama como você quiser. Força superior está dizendo. Porque os sinais, eles acontecem. E não sei se é problema ou vantagem, eles são sutis. E se a pessoa não está com o ouvido afiado e o olho bem treinado, ela vai chegar no ponto do desespero. Porque aí eu trago uma palavra que eu acho que a gente pode fazer um episódio só dessa palavra. Que é a resiliência. Resiliência, eu sou engenheiro, vem do termo da engenharia, que é capacidade de se deformar e voltar depois para o mesmo lugar. Então a resiliência vem disso. Por exemplo, um aço resiliente é um aço que aguenta tomar aquela pancada e voltar ao estado original. Uhum. Então, a pessoa que ela tem a resiliência bem treinada, ela não vai esperar o mundo vir com situações para ela ser a pessoa resiliente. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai se expor a situações. Isso é um nível de resiliência... né? Isso é um nível avançado de resiliência. Que você se expõe a situações para você crescer e não chegar no ponto de desespero. E eu vou te falar, eu tenho treinado isso. Eu escutei isso em 2019. Eu tenho treinado isso desde 2019. Uhum. Tipo, eu não tô gostando do lugar que eu tô trabalhando, eu penso pra sair. Não tô falando pra fazer isso, porque isso é irresponsabilidade. Se você não, tem que ter toda uma preparação financeira, emocional, familiar. Exatamente. Então, o vou sair aqui não é assim, amanhã eu chego e peço conta. Não, eu me preparei financeiramente, criei várias fontes de renda passiva, que depois eu parei de chamar de renda passiva, comecei a chamar de ganhar dinheiro enquanto vive a vida. Preparei meu relacionamento, preparei meus familiares, minha família, preparei tudo. Agora eu vou pedir conta. Mas só que pros meus colegas parece que foi da noite pro dia. Todo mundo nem entendeu nada. Mas, cara, eu me expus a um nível de resiliência que me levou num patamar que eu nem imaginava que tinha jeito e sem parar no ponto do desespero. Não, eu entendo, mas, por exemplo, se a pessoa já chegou no desespero, não tem problema também, porque às vezes ela não tinha a informação que ela precisava. E é justamente por isso que é importante estar sempre em contato para desenvolver o lado interno. Porque isso também ajuda a pessoa meio que se blindar. Porque ela meio que já vai estar preparada. Ela realmente, com o conhecimento necessário, a pessoa já começa a enxergar esses sinais. Os olhos começam a se abrir, os ouvidos começam a se abrir. Mas por quê? Porque ela tem conhecimento. Se a pessoa chegou lá no desespero, é porque falta conhecimento, falta realmente fazer isso que ela está fazendo aqui agora, assistindo ou ouvindo esse podcast. Né? Por isso que é importante estar sempre ouvindo alguma coisa. Porque, às vezes, uma frase, um insight, a pessoa fala assim, cara, é isso que eu precisava ouvir nesse momento. É a direção que eu precisava ter. E essa lacuna, Lilian, que podcasts como esse, eventos, vou dizer até cursos, essa lacuna que essas coisas que eu falei preenche, é uma lacuna que
ela é criada tanto na escola, que na escola ninguém ensina a mente. O que você aprendeu de filosofia na escola? Você estudou filosofia? Estudei na faculdade também, mas o que eu estudei foi muito superficial. Mas e a gente também não estava preparado para escutar Não, eu nem lembro direito. Eu lembro que na faculdade, por exemplo, falava-se o nome, né, de Sócrates, Platão, essas coisas assim, mas totalmente superficial na minha cabeça. Exatamente. Às vezes o professor estava dando o melhor dele, mas na minha cabeça... mas a gente não tinha a chave ainda para abrir aqueles conhecimentos, né? A lacuna também vem de, eventualmente, igreja. Não estou falando mal de igreja nenhuma. Porém, a religião também não supre. Apesar de ser um bom degrau. Apesar de ser um excelente degrau. É um bom degrau. De novo, eu não estou falando mal, eu até enalteço que a igreja ela cumpre um papel fundamental na sociedade. Sim. Mas ela não supre essa lacuna do desenvolvimento interno. E eu vou te falar, ninguém vai suprir. O que está de fora, por exemplo, podcasts como esse, cursos, eles vão trazer questionamentos para a gente se desenvolver, porque esse trabalho depende de cada pessoa ter o momento dela para desabrochar. É igual uma flor. Não tem como você chegar lá na rosa, no botão de rosa e falar, vai desabrochar agora. Não, você vai estragar o botão de rosa. Tem que esperar um momento. Tem que esperar o momento do sol, o momento da maturidade dele. E aí, naquela manhã de orvalho, aquela temperatura amena, uma neblina suave caindo, um vento sudoeste batendo na roseira, ela vai e desabrocha linda, maravilhosa. É o momento dela. Dependia só dela. Só dela? Não, tinha todo o ambiente, tinha um jardineiro que foi lá e ajudou, plantou, mas ela precisou fazer o esforço para desabrochar. É a mesma coisa do desenvolvimento interno. Então, assim, às vezes a pessoa fala, por muito tempo, eu falei assim, mas eu quero já de uma vez ter carro, casa, vários apartamentos. Não era o momento, não era a hora. Aí foi chegando a hora, e hoje, teve um dia que eu parei e fiz a análise, foi na declaração de imposto de renda, porque quem faz a minha declaração de imposto de renda sou eu. Teve um dia que eu chamei um contador para fazer, aí ele falou assim, a declaração de imposto de renda aqui a gente cobra R$50. Eu falei, mas eu tenho alguns imóveis, alguns investimentos aí, não, então a gente cobra 150, porque tem algumas coisas para colocar. Eu falei, não, beleza, tá fechado. Aí eu mandei para ele os documentos, ele falou, não, vou fazer a conta aqui, não dá para ser 150 não. Aí ele revisou o orçamento, ficou R$1.980. Aí eu falei, cara, R$1.980? Assim, eu sei do trabalho, amigo. Eu sei do trabalho, porque eu faço já todo ano. Mas R$1.980 eu continuo fazendo. Exatamente. Aí eu achei um programa na internet que custa R$350. Com a assinatura que eu faço, eu consigo fazer 2 anos. Aí resolveu. E, cara, agora tem o programa do governo aí, desse ano ainda não saiu, no ano que vem deve sair, né? Que já vai ter um programinha lá que vai sair o imposto de renda já praticamente automático. Imposto de renda não, é o imposto de renda. Eu falo os cálculos lá de ações e tal. Por que o cara cobrou muito? Porque tinha vários apartamentos, imóveis, vários ativos de bolsa de valores, vários ativos de bolsa de valores no exterior. Ia dar trabalho. Tinha renda fixa, um monte de conta. O cara cobrou justo. Aí nessa hora eu cheguei na conclusão, falei, cara, eu tô vivendo aqui uma coisa que eu sonhei alguns anos atrás, mas naquela hora eu não estava preparado. Exato. E agora eu tô preparado. E quando você tá preparado, é aquilo que a gente começou falando, a tônica do Finanças Cast. Os seus resultados são consequência do seu sucesso interior. Primeiro você vai tendo sucesso, e não é binário, Lili. Não é assim, eu tenho sucesso, tem resultado. Não, você vai tendo sucesso, à medida que o sucesso vai chegando, seus resultados vai crescendo. E isso é maravilhoso, esse processo, essa jornada. E é justamente lindo, fascinante, como que a gente vê a ordem do universo nesse sentido. Porque você vê, o universo, né, Deus, enfim, ele não dá naquele momento errado. E aquela motivação vai te gerando uma indignação, gera um movimento. Te tira da inércia, que você começa a falar assim, cara, mas é isso que eu quero mudar de casa, eu quero melhorar meu carro, eu quero ganhar mais. Às vezes eu quero ter só um quintal para minha criança brincar, nem é ser muito rico não, eu quero só poder ir no restaurante e comer ali à vontade o que eu quiser comprar, né? Então, por exemplo, entrar numa loja e comprar o batom que eu quiser. Às vezes a pessoa quer isso, quer esse nível de tranquilidade, só que ela não consegue sequer esse, digamos assim, esse mínimo que ela almeja. E o universo realmente, às vezes naquele momento não tá liberando pra ela sair pra mostrar pra ela assim, olha, eu imagino uma luzinha piscando, entendeu? Uma luzinha piscando assim, falando assim, olha, você vai olhar pra esse ponto aqui, você vai começar pelo menos a respirar um pouco mais, respirar fundo e olhar pra dentro de você. Olha aqui o que eu tô falando, vamos resolver essa questão aqui? E aí entra até questões de saúde, por exemplo, assim, a pessoa não tá tendo o resultado que ela quer em situações de saúde. Eu te falo que eu já passei por experiências assim, coisas que já estavam refletindo no meu físico, que eu falei assim, cara, eu preciso parar. E eu fui refletir,
E fui puxando coisas da minha cabeça, coisas que eu precisava resolver internamente, relacionado com o físico, você acredita? Coisas lá na minha cabeça que eu precisava resolver, sentimentos e pensamentos que estavam refletindo na minha saúde física. E assim também é com as finanças. Quando a gente está nessa barreira, um alerta para refletir aquilo que a gente precisa desenvolver interno. Qual habilidade que se requer que eu desenvolva para chegar para ter a minha casa melhor, o meu carro melhor, as minhas finanças melhor? Entendeu? Essa é a pergunta, que eu digo assim, a pergunta do pontapé inicial. Para sair de onde você está, para chegar onde você quer. O que se requer que eu faça hoje, que eu mude hoje, que eu entenda hoje, que eu aprenda hoje, para chegar aonde eu quero estar? O que está me impedindo de chegar lá? Exatamente. E você falou uma coisa aí que é interessante, porque o que eu vejo é pessoas que se colocam numa posição de Deus não está me dando. O aprofundamento acontece quando ela chega na conclusão de que ela mesmo não está se permitindo. De que ela mesma não está se dando aquilo. Porque ela não desenvolveu o que ela precisava desenvolver. Quando a pessoa chega nesse nível de consciência, mas não é assim, Arlindo. Tá bom, continua achando que não é. Algum dia você vai entender que você não se permitiu chegar naquele lugar. Você mesmo está se travando, você mesmo está se auto-sabotando. E a gente se auto-sabota sem ver. O tempo todo. Por quê? Porque, no final das contas, Lília, eu cheguei na conclusão seguinte, que nós somos um software. Não adianta você querer rodar 18 abas do Chrome de uma vez, igual a gente faz, né? A gente abre o Mac hoje, 18 abas do Chrome, e aquela loucura, Command Tab, joga os 3 dedos pra cima, parece aquele tanto de tela. Não adianta você querer performar nisso, nessa performance, no Windows 95, num K62500, foi o primeiro computador que eu usei, sabia? Não, K62500, esse é antigo. Então assim, cara, a gente é um software, e como software, cara, isso aqui é profundo, a gente tá programado pra imprimir um resultado. Se você quer imprimir resultados diferentes, você tem que mudar a programação. Cara, isso aqui é profundo pra caramba. Você tem que mudar a programação do seu cérebro. E a grande notícia é que a programação do seu cérebro ela é mutável. E não só profundo, como é a chave. Você quer ver um negócio? Teve uma época que eu falei assim, bem antes, assim, eu era novinha pra caramba. Eu trabalhava na indústria, né? E aí eu tava ficando muito cansada, a gente já tinha casado, você lembra? Que nós casamos, eu lembro. Essa aí eu lembro. Aí eu cheguei e falei assim, eu não quero trabalhar mais não. Eu tô ficando muito cansada, eu tô ficando muito esgotada. E eu virei pra você e falei assim, o homem é que... o homem que é o provedor da casa. Eu te falei até que eu conversei com uma aconselhadora, e a aconselhadora falou assim, não, quem tem que sustentar a sua casa é seu marido. Você não tem que trabalhar não, minha aconselhadora falou. Pra aquele momento eu falei assim, não, ela tem razão. Mas aquilo entrou com uma programação na minha cabeça que, sem brincadeira, podia me falar assim, Lília, você vai ganhar o triplo do que você estava ganhando. Eu não ia conseguir trabalhar. Porque começou, esse pensamento começou a ficar tão forte em mim que eu batalhei, e realmente parei de trabalhar, né? Falei assim, vou ficar só estudando. Na época, porque hoje eu penso diferente. Pra mim, hoje o trabalho é vida. Porque tem que explicar que na época, senão... Aí na época eu falei assim, não, vou ficar só estudando, tudo mais. Mas eu tô falando do poder do software. Entendeu? Como que aquela informação, tipo, o marido que tem que cuidar da casa, você não tem que trabalhar não, porque isso é dever dele. Você tem que cuidar da casa e só, e descansar. Falou isso, descansar. Juntou a fome com a vontade de comer, porque realmente eu já estava cansada, eu precisava descansar. Só que aquilo governou a minha vida, comandou a minha vida por muitos anos. E eu enfrentei a dificuldade. E graças a Deus eu não tive um impacto maior. Depois eu fui mudando, as coisas foram mudando, eu entendi que aquela mensagem foi válida para aquele momento, mas depois, hoje em dia, isso não faz sentido. Porque eu mudei. Para mim, trabalhar é o ajudar. Né? É a contribuição que a gente faz para o universo. É o estar em movimento. Pro outro, né? Pro outro. O próprio universo é movimento. Você vê assim que tá sempre gente nascendo, gente morrendo, coisa crescendo, coisa sendo destruída, coisa gerando. Entendeu? Expandindo e contraindo, expandindo e contraindo. Vamos fazer uma dinâmica aqui pra gente ir pro final, pra gente terminar. A dinâmica é o seguinte, o livro que deu a tônica hoje foi qual livro? O Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. Então você pegar o Milagre da Manhã, vai abrir em qualquer página e vai ler uma frase. Eita, vamos lá. É só uma frase, não é parágrafo não, hein? Desmarquei sem querer. É só você ver onde você tava. Tá. Só uma frase. Uma frase. O sábio começa com os porquês. Pronto, o sábio começa com os porquês. Eu quero que você reflita nessa afirmação. Os sábios começam com os porquês e coloca nos comentários. E a melhor reflexão, nós vamos fazer um episódio exclusivo para ela. O que você acha? Para o quê? Porque é o seguinte, vamos lá. A dinâmica é, você lê uma frase. Os sábios começam com os porquês. Qual que é o dever de casa aqui?
fazer uma reflexão dessa frase. Reflexão é pensar, refletir, falar, cara, o que isso significa na minha vida? Ou então fala assim, por que tá acontecendo o que tá acontecendo? Isso é a reflexão. Uhum. Coloca nos comentários e a sim. melhor reflexão a gente vai fazer um episódio específico dela. Às vezes até convidar a pessoa pra participar. Por que não? Por que não? Não, mas isso não é promessa. Promessa é porque às vezes a pessoa fica com vergonha e nem comenta, né? Uhum. Então a promessa é, nós vamos pegar essa reflexão da pessoa, refletir em cima, pensar, trazer aqui. Mas aí a gente precisa explicar, porque esse conteúdo vai tanto pro podcast, e no podcast não dá pra comentar, dá? Dá, dá? todo lugar dá pra comentar. Então fechou, então. Forte abraço, a gente se vê no próximo.